Esse é o segundo vídeo que eu gravo só nesse celular, porque eu já gravei um vídeo em outro celular e deu errado. E achei muito simpático que tenha dado errado, porque esse é um vídeo sobre erros. Eu quero falar um pouco sobre como o erro impacta a nossa vida num processo de aprendizagem e como a gente lida com eles quando a gente está aprendendo alguma coisa. Só que eu não quero falar do ponto de vista de uma professora, porque sim, eu sou professora, eu posso falar sobre como a gente tem que errar de uma forma consciente e tem que ser tolerante com os nossos erros, porque o aprendizado acontece assim, assim, assado. Não, eu quero falar do ponto de vista de uma pessoa que está constantemente aprendendo há pelo menos 33 anos, que é o tempo que eu tenho de vida. Isso porque essa coisa do aprendizado e do erro são coisas tão frequentes e tão incômodas, tão estupidamente incômodas, que eu acho que é impossível as pessoas não se relacionarem com isso de alguma forma. Então eu acho que o tema principal é como é que a gente erra e como eu, Marina, lido com isso enquanto pessoa aprendente, enquanto estudante, enquanto pessoa que aprende coisas. E quem sabe isso inspire vocês a ter um pouquinho menos de vergonha de errar, talvez. Inclusive, vou contar como surgiu a minha vontade de falar sobre isso. É curtinho. Eu estava conversando com duas amigas minhas que são muito, muito inteligentes, muito espertas e muito maravilhosas e simpáticas e adultas, independentes e medrosas. Porque a gente estava falando sobre como nós três temos medo de errar. E surgiu esse ponto de que as três, na verdade, talvez tenham vergonha de errar. O principal problema é que a gente tem vergonha de errar. As três trabalham com dados, que é uma área tão, tão, tão estupidamente intensa, que eu particularmente acho que deve ser impossível trabalhar com dados sem estar estudando o tempo inteiro. Porque tem muita coisa e a gente está aprendendo o tempo inteiro, a gente pisa na bola o tempo todo e faz parte do processo. Inclusive, sei lá, às vezes você está reconhecendo os dados novos, aprendendo com dados novos, e faz muito parte desse processo você ter uma hipótese, fazer as coisas e descobrir que a sua hipótese era uma hipótese completamente furada. Então, eu acho engraçado que as três tenham problemas com erro. E as três estão aprendendo coisas novas para fora desse mundo de dados também. E aí eu pensei na hora em como eu falo sempre para os meus alunos as mesmas coisas, e eu tento sempre lembrar, como eu dou aula particular, que o ambiente é muito seguro e eles podem errar à vontade comigo, porque eu não estou julgando, até porque eu tenho muita preguiça de fazer qualquer julgamento. Imagina julgar uma pessoa que está aprendendo ali, pelo amor de Deus, não tenho saco para isso não. O tipo de julgamento que eu vou fazer é, sei lá, julgar que tipo de erro está acontecendo e como vamos contorná-lo. Mas aí é um julgamento profissional e não de caráter moral e não tem absolutamente nada a ver com a validade da pessoa ou como estudante, ou a inteligência, ou o que quer que seja. E aí a gente tocou, quando a gente estava conversando, a gente tocou nesse ponto da vergonha. E eu acho que não tem nada que fale mais sobre o porquê a gente odeia errar do que a vergonha. E aí eu queria trazer 2 pontos de como eu lido com isso estudando, quando eu estou estudando. O primeiro deles é que aliás, antes de falar do primeiro deles, eu tenho muita vergonha de errar. Tá? Eu acho, eu sei, é completamente errado, ninguém é assim, mas eu quero ser perfeita. E se eu errar, é uma demonstração de que eu sou perfeita. E eu já tenho certeza que eu vou olhar para esse vídeo e falar: nossa, Marina, você olhou para 500 lados e não olhou para a câmera, o vídeo tá uma bosta e eu vou publicar aí mesmo assim, porque esse vai ser um
um erro de principiante que eu quero deixar claro que estou cometendo. Mas eu não gosto de errar, porque errar demonstra que eu estou aprendendo e eu quero saber as coisas, eu não quero aprender. Eu quero saber, todo mundo quer saber, todo mundo gosta de saber. Ninguém gosta do processo do aprendizado quando ele está no começo, quando ele está difícil, quando ele está quase dolorido, porque a gente está perdido, a gente está tateando no escuro, a gente não sabe o que está acontecendo. E é aí que a gente costuma errar mais, inclusive. Mas é aí que a gente costuma entender o caminho e começar a andar melhor por esse ambiente de aprendizado. E aí, quando eu tô aprendendo, eu faço essas duas coisas. A primeira é aprender muito sozinha. Então, me isolar completamente, não contar para ninguém que eu estou aprendendo determinadas coisas. Então, funciona muito bem quando eu tô fazendo coisa sozinha, né? Então, sei lá, eu tô fazendo Duolingo em italiano. Eu já não tô mais fazendo, já tem muito tempo, mas esse é um exemplo que aconteceu. Eu fiz o Duolingo de italiano um tempo, porque eu tava querendo aprender italiano. E fazendo isso sozinha e completamente sozinha e sem ninguém saber, eu tinha total controle do ambiente onde eu estava. Então ninguém ia me ver errando. E aí eu faço isso com várias coisas que eu estou aprendendo, principalmente no meu contexto profissional, de estar aprendendo de lidar com dados, né? Ou eu estou aprendendo algum assunto, alguma abordagem nova, principalmente alguma abordagem nova para falar de algum assunto com algum aluno. Então eu vou atrás de ler, entender, testar comigo mesma. E é engraçado, mas a gente erra. Então eu pego um exercício diferente, aí eu descubro que o exercício não era tão bom assim. Mas é um ambiente controlado, então ninguém precisa saber o que você está aprendendo agora. Tenta, faz sozinho. Então quando você está com medo daquela prova da escola e tudo mais, antes da prova você está sozinho, é só você, sabe? O único mal-estar que você tem que lidar é só o seu. E obviamente eu odeio errar, porque eu também acho que eu sou incompetente quando eu erro. E aí eu falo, meu Deus, eu nunca vou aprender isso porque eu sou burra. Mas tudo bem. Eu vou tentar continuar tentando sozinha, porque não tem ninguém me pressionando aqui, agora, nesse instante. E aí a segunda coisa que eu faço é o total e completo oposto. É errar em público. E aí, quando eu digo errar em público, é aprender em público, é aprender em conjunto. Durante a universidade, eu não tive muito disso, por vários motivos. Eu era uma pessoa que tentava ficar meio escondida, mas todas as poucas vezes que eu tive, o rendimento foi estupidamente maior. E durante a minha vida escolar, certamente isso aconteceu um zilhão de vezes, e eu tenho certeza que o rendimento foi maior. Na pós-graduação isso também aconteceu, foi mais na graduação que não aconteceu tanto. Mas hoje, se eu quero aprender alguma coisa que eu sei que outras pessoas sabem e que outras pessoas estão dispostas a me ajudar, eu vou pedir ajuda para elas. E eu vou errar na frente delas. E eu vou errar quando elas não estiverem vendo também. Eu vou chegar com perguntas bestas e muito burras na minha cabeça. Do tipo, como é que faz isso? Quanto é 2 mais 2? E a pessoa vai me explicar. Óbvio que isso só é possível em ambientes que você sabe que vai dar certo. E eu estou falando isso como uma mulher que demorou muito, muito para se envolver em ambientes de tecnologia, porque os ambientes de tecnologia não são muito amigáveis. Então, eu não vou negar que eu já ouvi coisas sobre mulheres terem que ser donas de casa, aqui não é lugar de mulher, olha só, você usa um sistema operacional que é para mulherzinha porque é fácil, coisas desse tipo, sabe? Então a tecnologia e as exatas como um todo sempre foi um ambiente bastante insalubre, mas isso tem mudado. E é possível você encontrar nichos onde você possa florescer, porque sempre tem gente aprendendo também. Então, se você está na escola,
tenha certeza que as pessoas do seu lado também estão aprendendo, tá? Porque as pessoas estão na escola para aprender isso, seja escola, universidade, cursos de idiomas ou qualquer outro tipo de curso. Hoje, quando eu quero aprender alguma coisa de tecnologia, alguma coisa assim, eu não tenho tanta vergonha de falar e de perguntar, mesmo se a pergunta seja estúpida, porque eu tô aprendendo. E eu tenho certeza que mais alguém tá aprendendo. Eu tenho certeza que alguém tá olhando para aquilo ali e falando: ah, é a minha dúvida. Eu consegui me desprender muito mais quando eu passei a perceber o quanto o uso de fóruns como o Stack Overflow ou o Stack Exchange são importantes na minha vida. Eu uso tanto eles para fazer tanta coisa e eles estão lá me ajudando porque alguém foi lá e perguntou. Porque provavelmente essa pessoa errou pra caramba, sabe? Então, variar entre esses extremos de errar em público e errar sozinha me ajudou muito a aprender a lidar melhor com o meu erro. E eu acho que a terceira coisa, que seria o bônus, seria entender que eu quero um mundo onde as pessoas possam errar mais à vontade quando estão aprendendo coisas novas. Então eu tento ser muito tolerante com os erros das pessoas que estão aprendendo. E eu tento me cercar de pessoas tolerantes. E eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa dessa tolerância para conseguir errar e conseguir reaprender e conseguir fazer direito e discutir e, sei lá, florescer em ambientes onde o erro seja bem compreendido. Eu acho que hoje era isso que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e assinem essas coisas todas. Eu ainda tô aprendendo esse negócio de YouTube, então tenham paciência.